Só falta o OBS travar. Aí, tá funcionando. Tá aparecendo a minha tela já? Sim. Tá. Tipo, antes de eu começar realmente mostrando aqui um pouco do que eu fiz, sei lá, compartilhar com vocês, eu ia só perguntar, tipo, se todo mundo dos grupos aí conseguiu fazer o código SQL, cruzar a base, tipo, surgiu alguma dúvida durante o processo, alguma coisa assim, só pra, tipo, realmente conversar antes de começar a passar tudo do nada. Tipo, se alguém conseguiu, se alguém, sei lá, foi cruzar uma base com a outra e aí fez um left join, duplicou os valores e aí ficou meio bugado se levava todos os valores, por exemplo, sabe? Tipo, alguém chegou a fazer aí, alguma coisa assim. Vixe, mano. Aí eu tô preocupado, velho. Calma lá, mano. Tá, então eu vou continuar aqui. Mas aí, basicamente, o objetivo do encontro de hoje é mais pra eu passar como que eu fiz a minha query pra, tipo, mostrar pra vocês alguma coisa e realmente, tipo, compartilhar. Então, eu vou até depois enviar pra vocês aqui esse meu notebook, que aqui já tem meio que toda a resolução de como que eu fiz, tá? Aí aqui tem tanto a query que eu montei, quanto o modelo que eu fiz. E aí, tipo, eu tentei deixar ele bem comentado pra não. Opa. Por algum motivo, quando eu clico no mouse, abre uma outra página, tipo, sozinho. Mas aí, quando eu tentei deixar ele bem comentado aqui, pra, sei lá, tentar tirar o máximo de dúvida que tiver durante o código. Ali pra baixo é onde fica um negócio mais confuso realmente do o que que acontece. Mas, em geral, eu deixei ele bem comentado pra todo mundo poder entender, tá? Mas é que basicamente essa parte de conhecendo as nossas bases de dados e importando as bibliotecas eu já tinha feito até com vocês, que foi naquele primeiro encontro que a gente foi meio que conhecer as bases de dados. E aí aqui a montagem da base final, que é aqui basicamente é onde eu fiz as queries para cruzar uma base com a outra. E aí um ponto que eu vou até falar aqui é que eu não fiz o EDA de tipo realmente analisar cada dado, cada base, tá? Não fiz o EDA porque nesse notebook aqui eu realmente preparei só a base pensando em treinar um modelo. De tipo, realmente tratar a base e transformar todos os valores em números para treinar um modelo de machine learning. Só que, assim, quando você for fazer o projeto completo, o ideal mesmo, o certo é fazer o EDA e, tipo, realmente analisar os dados, saber como que está a distribuição da coluna, saber esse tipo de coisa, tá? Mas aqui nesse notebook eu realmente não fiz. Eu não vou ficar rodando o código, por causa que ali embaixo, se eu rodar, é tipo, aqui demora uns 40 minutos para rodar, tá? Tipo, essa parte aqui demora muito. Por isso que eu vou só mostrar para vocês como que cuspir o valor de volta e não vou tipo ficar rodando cada código linha por linha, tá? Mas é que basicamente é isso aqui do que eu fiz, tá? Então aqui eu deixei já explicado do que significa cada linha, então a gente meio que conecta a um servidor, como se fosse essa a ideia. A gente cria ali o servidor mydatabase.db e basicamente aqui a gente coloca cada base de dados no servidor. A ideia é mais ou menos essa. Tipo, não é que realmente é um servidor da AWS, mas a ideia basicamente desse comando aqui é isso. Cada base a gente está colocando dentro do servidor. Então, dentro do nosso server, a gente vai ter o clientes DB, o localização DB, itens DB, pagamentos, etc. E aí cada uma daquelas bases de dados que a gente tem na competição. Então a gente tem aqui, cadê? Nossa, tá travando o Opera. Nossa, não é possível que faz sentido, né? Tá gravando o OBS Studio e compartilhando tela no Discord e travou feio, mano. Caraca. Vocês estão vendo? Tá, voltou. Aí. Aí basicamente ali é cada uma daquelas bases que eu passei pra vocês aqui de treinamento. Então aqui a gente tem as bases, as duas de treinamento e essas outras aqui que é basicamente as bases gerais. Então essas daqui vocês vão usar, tipo, a gente usa tanto pro treinamento quanto pro teste.
E aí, cadê? Voltando aqui. Cadê? Aí, montagem. Então aqui eu vou explicar mais ou menos como que eu fiz a query e por que que eu, sei lá, fiz algum filtro específico. Eu primeiro selecionei a base de pedidos sem os valores nulos de data que chegou o pedido. Porque quando eu fui ver a base, a primeira coisa que eu pensei foi tipo, tá, eu acho que um cliente ele dá uma nota ruim pro pedido dele se chegou o pedido atrasado. Então, se chegou atrasado o pedido, muito provavelmente ele vai dar uma nota baixa, uma nota ruim. Então, eu vou filtrar aqui nessa base de pedidos para trazer somente os valores que não estão nulos de quando chegou o pedido. E aí eu fiz esse filtro realmente porque eu consigo calcular se o pedido atrasou ou não. E aí aqui embaixo eu faço esse cálculo basicamente, tudo em SQL. Aí eu faço esse cast para transformar a data realmente. Cadê aqui? A gente transforma as datas em valores de datas realmente. E aí aqui as integer. E aí depois a gente coloca em as delta dias entrega estimado, que é basicamente a diferença de quando chegou e a data que estava estimado de quando iria chegar. E aí a gente faz esse cast aqui, que aí ele cospe meio que realmente em formato inteiro. E aí ele faz aqui calculando todos os dias que ele chegou atrasado. Aí fica meio que, por exemplo, se chegou antes o pedido, se ele chegou antes de quando ele estava estimado para chegar, aí ele vai estar, por exemplo, um valor negativo. Deixa eu ver. É que o data é meio difícil de trabalhar, é meio bugado, fica na cabeça. Mas aí tem os valores negativos ali embaixo, cadê, ó? Deixa eu ver se eu já aqui. Que aí basicamente é se ele chegou atrasado ou não. E aí a gente tem esses valores aqui negativos porque ele chegou adiantado, basicamente. Que aí a data é menor. E aí fica negativo. Só que se ele chegou atrasado, vai estar positivo aqui, nessa coluna. E aí, basicamente, eu criei essa coluna aqui também, faz a flag se ele chegou atrasado ou não. Então a gente tem tanto uma coluna que faz a flag de tipo 0 ou 1 de chegou atrasado. Então aqui ele não chegou atrasado, zero. Aí se tivesse aqui um de atraso, um número positivo aqui, aí ele já estaria como um. Aí eu criei essas duas colunas porque eu não sabia qual queria me trazer mais informação para o modelo lá embaixo, tá? Então eu realmente criei essas duas para realmente testar qual que iria ser mais importante. Calcular os dias de atraso ou calcular se atrasou ou não. E aí aqui já é uma meio que uma feature engineering, porque aqui eu estou criando uma nova variável que ela não existia antes, que é basicamente de delta de dias de atraso e de atraso. E aí assim, tem várias feature engineering que você pode fazer, tá? De criar várias variáveis. Eu até cheguei a pensar em uma, por exemplo, aqui eu tenho o valor total do pedido e o frete total. Eu podia ter criado, por exemplo, uma coluna só somando esses dois valores, sabe? Eu acabei não fazendo porque, sei lá, eu fiz só um modelo ali, eu vi que deu um resultado ok e eu acabei não seguindo em frente criando várias e várias colunas aqui de várias variáveis, então eu acabei não criando. Mas é aqui você pode realmente criar várias colunas, tipo, várias variáveis e ver qual que é que traz mais informação, qual que afeta mais o modelo. Então, por isso que eu tinha até falado antes de começar esse desafio que essa daqui era a parte mais chata para vocês realmente testarem, para vocês ficarem testando várias hipóteses, tá? Porque você ia, tipo, bater a cabeça, fazer análise, ver se está faltando algum dado e ainda criar alguma variável nova e aí ver se essa variável faz sentido ou não e esse tipo de coisa. Então, por isso que eu até dei um tempinho, um bom tempo aí para vocês. E aí, voltando aqui, cadê? Então aqui a gente faz essa parte dos atrasados na parte dos pedidos. E aí, ok. Agora que eu faço um CTE também para base de clientes, que basicamente eu trago todos os clientes, porque eu não sei quais são os clientes que fizeram os pedidos. Tipo, eu vou fazer um left join lá embaixo, e aí eu não sei como que tá essa base de clientes, e aí eu fiz basicamente CTE até para ficar por partes, tá? Tipo, é que esse notebook eu apaguei tudo, mas antes eu tava fazendo meio que uma célula dessa para cada base, para ficar explorando realmente entender cada base. E aí eu fiz parte por parte. Então, primeiro a gente começa na base de pedidos, depois na base de clientes e a base de vendedores. E aí que é a mesma coisa. Eu selecionei todas as de vendedores porque eu não sei o que tem aqui, basicamente.
Aí aqui na de itens, deixa eu ver aqui, eu nem lembro direito o que tem de informação dela, era somente os itens que vinham em cada pedido, isso. Então a gente tinha, por exemplo, o ID do pedido, o ID do vendedor, que aí tem essa base do vendedor, e eu fiz um count de tudo para saber quantos pedidos, quantos itens vieram em um pedido específico, que aí eu estou agrupando basicamente aqui pelo pedido e pelo vendedor, ele vendeu tantos itens, por exemplo. Então a gente tem em cada linha a gente tem um número específico de itens, uma quantidade total de itens que foram vendidos ali junto. Aí eu fiz aqui a soma do preço, que é o valor total do pedido, e a soma do frete, que é o frete total, que aí a gente tem aqui embaixo até. Depois eu vou trazer ali o left join no finalzinho, eu vou mostrar. A gente traz aqui na base dos pedidos o valor total do pedido e o frete total do pedido. Então a gente tem aqui, fiz um left join na chave basicamente de vendedor. Calma lá, cadê? Aqui. Aí aqui depois o que eu faço é cruzar a base de itens e vendedores. Porque o que acontece? Eu queria trazer, por exemplo, esse vendedor, ele vendeu tais itens, tal pedido e tal coisa. Então, basicamente o que eu tenho que fazer é cruzar essa base de itens com essa base de vendedores. E aí, basicamente, eu faço isso, trago o ID do pedido. Esse coalesce, eu não sei se vocês já usaram, tipo, no trabalho ou em outro projeto ou algo do tipo, mas é basicamente para ele trazer, ele vai formar somente uma coluna de ID do vendedor e vai ver, por exemplo, se duas colunas têm das duas bases diferentes, elas têm o mesmo valor. Deixa eu abrir o Excel, deixa eu ver se meu computador não trava. É, não vou conseguir abrir, não vou nem tentar, ele vai travar. Mas basicamente a gente tem na base a gente tem uma coluna de ID do vendedor e na base B também. E aí tem como você fazer um left join e trazer as duas colunas, por exemplo. E aí, só que aí assim, como é uma única coluna que a gente tem e a gente quer garantir que ela esteja totalmente preenchida, a gente usa o coalesce, que ele vai preencher cada linha com o ID de uma das duas bases. Ou se não, se for o mesmo ID, basicamente vai preencher com o mesmo ID. E aí aqui a gente usa esse coalesce para realmente transformar em somente uma coluna. A gente traz também a cidade do vendedor, o estado do vendedor, aqui a quantidade de itens que a gente criou ali atrás e o valor total e o frete. E aí basicamente eu só faço um left join cruzando a chave do vendedor, basicamente, e é isso. Aí aqui a gente tem a nossa base pronta já para itens e vendedores, que eu salvei desse jeito no CTE. E depois a gente tem aqui na base de review. Aí aqui basicamente o que eu trouxe foi a principal, né, que é o ID da review, o ID do pedido, o review score e aqui eu faço um roll number. Aí deixa eu até explicar o porquê que eu fiz isso daqui, tá? Antes eu vou explicar o porquê que eu fiz isso e o que significa esse roll number, partition by, etc. Mas aqui basicamente eu vi que existem algumas reviews duplicadas, tá? Então, por exemplo, um pedido ele pode ter tido 5 reviews, eu acho que eu cheguei a ver, que aí o cliente ele basicamente ele pode ter respondido, clicado no link para responder a review várias vezes. Então, vamos supor, eu recebi um pedido da Amazon. Fui lá, recebi, chegou no e-mail, ah, o que você achou da sua entrega? Ah, eu gostei. Aí eu clico no link, respondi a pesquisa. Aí, sei lá, no outro dia, por algum motivo, eu vou lá e clico de novo no link, eu respondo de novo. Aí depois eu clico de novo no link e respondo de novo. Então, essas 3 vezes que eu respondi a pesquisa vão aparecer na base de dados. E aí eu vi que tem clientes que estão assim, basicamente. Tipo, apareceu várias vezes na base de dados. E aí, o que eu faço aqui? Eu faço um partition by, que ele basicamente vai agrupar o ID do pedido. Então vamos supor, o meu pedido ele é o número 1. Então ele vai agrupar todas as reviews que tem no número 1 aqui de ID e ordenar pela review mais crescente. No caso seria da review que eu respondi primeiro para a última que eu respondi. Então, no caso, a gente tem que ver no timestamp, que é na data. Então, a primeira vez que eu respondi para a última vez no sentido de ser crescente, tipo, eu respondi no dia 10, depois no dia 11, no dia 12. Aí a ordem das linhas vão ficar 10, 11, 12. Primeira linha vai ser 10, depois a 11, depois a 12. E aí esse row number é justamente para eu ranquear
qual é a ordem. Então, que nem eu falei, no meu pedido número um eu peguei e respondi 3 vezes. Aí no dia 10, 11, 12 ele está fazendo essa ordenação. E aí ele meio que cria uma outra coluna, que é a RN, que ele vai fazer esse ranqueamento. Então, o dia 10 vai ficar em primeiro, o dia 11 vai ficar em segundo e o dia 12 vai ficar em terceiro. E aí, basicamente, eu fiz esse agrupamento para tirar justamente essas duplicações de reviews. E aí, review sendo duplicado aqui, basicamente eu faço um filtro de RN igual a 1, que eu só quero o dia, a primeira vez que o cliente respondeu a pesquisa, tá? Porque eu imagino que o cliente não faz muito sentido ele ficar voltando várias e várias vezes na pesquisa se ele, tipo, já respondeu no dia 1 de janeiro, não tem por que ele voltar dia 15 de janeiro e responder de novo, sabe? Eu vou considerar só a pesquisa que ele respondeu pela primeira vez, é a primeira resposta do cliente. Aí essa query toda aqui basicamente é para isso. E aí até é importante eu ficar bastante tempo explicando isso, porque essa query eu acho que vai ser a que mais vai diferenciar na resposta de cada grupo, tá? Na resposta final. Porque basicamente, tipo, eu poderia usar o conceito de trazer a primeira resposta do cliente ou a última resposta do cliente. E aí isso já afeta um pouco o modelo, por exemplo. Tipo, já afeta uma porcentagem, querendo ou não. Porque eu vou treinar o modelo de um jeito e o outro grupo vai treinar de outro, sabe? Então essa parte aqui é bem importante esse conceito. No meu caso, eu considerei a primeira vez que ele respondeu porque eu vejo fazer mais sentido, tá? Mas não é nem como se fosse uma resposta certa. É uma resposta meio que, tipo, de conceito e que pode ser que seja melhor, sabe? E aí, beleza. Aqui no final, basicamente, eu faço o cruzamento de todas as bases que eu criei aqui atrás dessa CTS. E eu faço um coalesce basicamente dos IDs do pedido. E aqui também eu faço um coalesce do ID do, do cliente, que é basicamente igual eu tinha feito ali em cima do vendedor. Aqui eu trago a informação Seller ID, Order Status, quando que ele foi entregue, quando que ele é estimado para entrega, Delta. Eu trago todas essas informações, essas colunas. E aí que são os left joins que eu faço, basicamente. Então eu chamei aquela nossa base de pedidos, eu chamei de base A, é a nossa base A. Então tudo que está com A aqui na frente vem da nossa base de pedidos. E aí a de clientes eu chamei de base B, e aí eu faço esse left join da chave Customer ID com Customer ID. Aí a nossa base de itens e vendedores eu chamei de C, então tudo que é C a gente tem de itens e vendedores aqui. Aí é a mesma coisa aqui, a gente cruza a chave de Order ID com Order ID. E left join review sem duplicado eu chamei de D, e é que a mesma chave a gente usa, só muda a coluna mesmo. E é que basicamente é onde eu faço realmente o left join e cruzo todas as bases. Aí aqui embaixo eu faço uma outra CTE que eu quero ver se, por exemplo, o vendedor e o cliente eles são da mesma cidade. Porque eu pensei assim, tá, se eu compro um produto que o cliente, o vendedor, ele é de outro estado, às vezes esse produto tende a chegar atrasado. Porque, por exemplo, se eu compro do meu vizinho, muito provavelmente meu vizinho ele vai me entregar na hora. Mas se eu compro de alguém que está lá, sei lá, no sul, sei lá, em Santa Catarina, tipo, muito provavelmente vai demorar mais do que do meu vizinho. E aí eu pensei em fazer esse tipo de flag aqui, ó. Se é da mesma cidade, então se ele for da mesma cidade vai ser um, e se é do mesmo estado também. E aí, se for do mesmo estado vai ser um, e se for da mesma cidade vai ser um, e zero se não for da mesma cidade e zero se não for do mesmo estado. E aí eu criei essas duas colunas aqui. Então a gente vê, por exemplo, que aqui esse cliente ele é do mesmo estado do vendedor, mas não é da mesma cidade. Aí aqui também esse cliente aqui ele é do mesmo estado, mas não é da mesma cidade. Aí que eu me lembro eu cheguei a ver se, sei lá, acontecia de estar como mesma cidade, mas estado diferente, que isso daí é meio preocupante, né? Tipo, se a gente é da mesma cidade de São Paulo, a gente também tem que ser do estado de São Paulo. Isso que eu me lembro eu cheguei a ver, aí não aconteceu nada disso. Ainda bem, porque ia ser meio preocupante da base de dados ter um negócio desse. Mas aí basicamente eu criei essa outra variável para ver se é da mesma cidade, do mesmo estado. Então era uma variável que ela não existia antes. Você tem a informação de onde eles são,
mas não existe essa variável falando se é do mesmo cidade ou estado. E aí é quem eu falei, tipo, isso é o que realmente vai diferenciar os modelos e as respostas de cada grupo, tá? Tipo, a criação de variáveis ou até, sei lá, o quão bem vocês usam cada variável, sabe? A combinação. E aí no final eu acabei selecionando só essas colunas mesmo. No final eu fiz só essas colunas porque eu achei que era o que mais fazia sentido. Então a gente tem o status do pedido, o delta de atraso, ou se atrasou ou não, mesma cidade, mesmo estado, a quantidade de itens que vinha no pedido. Então, sei lá, eu comprei, não sei, um pente, um desodorante e um PlayStation 5 no mesmo pedido. Aí tem aqui três itens. E aí também tem o valor total do pedido, o frete total e aqui a review, que é basicamente a resposta final do cliente. E aí eu trouxe essas colunas e eu filtrei aqui também, ó, onde o review score não seja nulo. Por que que eu fiz esse filtro? Para garantir que cada linha ela tenha a resposta final do cliente, porque senão meu pedido, meu modelo ele não vai treinar com respostas de verdade, sabe? Tipo, eu não vou substituir os nulos pela média. Não vou fazer isso porque é uma resposta falsa. Então eu já filtrei aqui para trazer só os clientes que responderam à pesquisa, basicamente. É aqui, acho que até aqui tudo bem, né? Tipo, não sei se pegaram bem, sei lá, ficou muito confuso ou se maçante mesmo, mas alguma dúvida até que pode. Que aí agora eu vou entrar na parte de modelagem, tá? Tipo, aqui eu entrei só na parte de SQL. Mas até aqui alguma dúvida? Tipo, da galera aí, alguma coisa? Até agora não, tá tudo bem. Deu pra entender bastante. Ah, tranquilo, tranquilo. Aí aqui, então, eu vou entrar agora na parte de modelagem realmente, que é aqui, acho que é até um pouco mais maçante. Mas eu vou tentar explicar bem alguns conceitos. Não vou, tipo, me aprofundar 100%, porque, tipo, em uma hora não dá tempo de explicar todos os modelos nem nada do tipo, tá? Mas o principal eu vou tentar explicar aqui pra realmente, tipo, quando vocês forem ver mais pra frente, etc., não vão sofrer, tá? Mas aqui eu importo as bibliotecas para modelagem, que basicamente é o que eu já tinha importado lá em cima, mas eu coloquei de novo só para mostrar quais que são todas. E aí aqui cada uma dessas bibliotecas é importante na parte de modelagem, daqui para cima. Basicamente é o que eu usei para modelagem. E aí aqui eu deixei comentado para que serve cada uma. Eu não vou ler tipo tudo não, mas tipo, eu vou enviar o notebook para vocês conhecerem a biblioteca, tá? Mas é que, basicamente, só resumindo, essas daqui de baixo são para métrica de avaliação do modelo, o quão bem o modelo foi. Essa daqui para dividir entre treino e teste da nossa base. Essa daqui é para também avaliar o modelo, querendo ou não é para avaliar. Esses dois são os modelos que eu vou usar, que é Random Forest e LightGBM. E aqui é para tunar o modelo, que é aí basicamente para deixar o modelo mais potente e, tipo, eu não vou ficar selecionando na mão os parâmetros do modelo, né? E aí esse daqui é realmente para eu pegar e tunar o modelo 100%. E aqui é para eu tratar as variáveis, basicamente. É aqui, já para explicar, não sei se vocês lembram ali que eu mostrei, mas tinha uma coluna que é o status do pedido, que ela basicamente está em formato de texto, que ela está escrito se foi entregue ou se ela foi cancelado. E aí não dá para eu passar isso no modelo, tipo, se eu pegar e tentar passar sem tratar, o modelo vai pegar e falar, não, isso daqui não é um número, não tem como calcular, sei lá, delivered mais cancelado, tipo, não tem como calcular letra. Então eu tenho que tratar essa coluna como se fosse um número, e aí para isso eu uso essa biblioteca que é do Label Encoder, que ela trata os números, transformando eles em números inteiros e positivos, tá? Então ela vai tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Aí aqui nesse caso, como só tem dois valores, ela vai transformar em 0 e 1, ou 1 e 0. E aí basicamente a gente vê aqui, olha, eu selecionei para ver com que ela estava, então ela tem esses dois valores, fiz o tratamento, esse daqui é o código para fazer o tratamento e transformar em número realmente. E aí aqui ela transformou em 1 e 0. Então o delivered virou 1 e o cancelado virou 0. Aí ela já fez esse tratamento aqui e a gente consegue ver como é que está a nossa base agora. Aí aqui basicamente foi esse o único tratamento que eu fiz de realmente tratar uma coluna.
Aqui eu não vou fazer normalização e nem padronização, que é deixar tipo todos os números na mesma escala, porque eu só estou usando modelo de árvore, tá? Eu estou usando só o modelo de árvore de decisão, que é o LetGBM e o Random Forest, porque eles já conseguem lidar com a escala, tipo, não precisa tratar. Agora, se fosse um regressão linear, regressão logística, aí eu precisaria tratar e fazer uma padronização. Mas como não é o caso, eu realmente só preciso fazer esse tratamento na coluna. Aí, cadê? Deixa eu ver se tinha mais coisa. Ah, tá. Aí aqui basicamente eu estou dividindo entre as nossas variáveis que são as previsoras e a resposta final, de as variáveis de classificação. Então basicamente a coluna dessa daqui até essa, que está de azul, vão ser as nossas variáveis que vão realmente treinar o modelo e tipo, são as variáveis que o modelo vai fazer os cálculos. E aí essa daqui é a variável final de classificação. São as variáveis, então faço essa divisão. Daqui para cá é o x e aqui é o y. Basicamente é o conceito de matemática assim que vocês usam direto na UFABC em qualquer lugar. Tipo, esse daqui é o x e esse daqui é o y. Basicamente é essa a ideia. É, aqui a gente consegue até ver como que está o x. Essa daqui são o x e essa daqui é o y, que é basicamente só as de review score. Aí aqui basicamente a gente já tem a nossa base pronta para realmente colocar em prática e treinar os modelos. E aí eu fiz o que aqui? Primeiro eu vou fazer um tuning dos nossos dois modelos, que é o Random Forest e LightGBM. Só que é aqui, deixa eu já explicar, eu estou criando esse dicionário de melhores parâmetros, porque o que acontece? Eu acho que quando vocês forem colocar ali a resposta final, acho que vocês vão fazer bastante, mas o que acontece? Quando vocês forem rodar o código, vai ter os melhores parâmetros para cada modelo no tuning. Só que se você rodar de novo, muito provavelmente o parâmetro vai mudar, tá? Tipo, não é necessariamente que esse daqui é o melhor parâmetro de todos. Você pode configurar isso daqui também. E aí, como cada vez que você roda o código, o parâmetro muda, você não vai ficar, tipo, dando Ctrl C, Ctrl V no parâmetro toda hora, né? Tipo, vindo aqui e copiando e colando lá embaixo para configurar seu modelo. Tipo, isso daí é meio insalubre. E aí eu já criei esse dicionário logo, porque já vou salvar aqui dentro desse dicionário os melhores parâmetros para cada modelo. Então, por exemplo, Randall Forest, os melhores parâmetros foi esse daqui. Aí o LightGBM ali embaixo tem os outros parâmetros. Eu vou e salvo dentro desse dicionário, e aí eu já meio que automatizo para o código ele rodar 100% sem eu precisar ficar atualizando ele, tá? E aí aqui eu já deixei como observação e comentei também que como eu rodei aqui, tipo, só uma vez e demorou muito, eu já salvei os parâmetros, tipo, em uma célula ali embaixo eu escrevi realmente os parâmetros pra eu não ficar rodando de novo, porque foi tipo, demorou meia hora pra rodar, e aí eu peguei e falei, não vou ficar testando o parâmetro sem parar não, vou deixar só esses daqui e é isso, tipo, porque já tava demorando muito. E aí, mas esse daqui é importante vocês usarem para tipo realmente deixar automatizado quando vocês forem até no trabalho mesmo, não ficar rodando toda hora de novo e de novo. E aí aqui basicamente a gente está fazendo o tuning do Randall Forest. Aí aqui eu acabei não deixando várias configurações, eu deixei tipo só essa daqui, basicamente eu criei só um modelo, tá? Nesse caso aqui. Porque o que acontece? Eu vi que estava demorando muito, e aí eu sei que esse daqui é um modelo que eu já usei em um outro projeto e deu tipo um bom ganho, um bom desempenho já para Random Forest. Mas quando vocês forem fazer, o tuning de vocês basicamente aqui é o número de árvores, por exemplo. Aí vocês têm que ir preenchendo com quais tentativas, quais testes vocês querem fazer. Então, por exemplo, aqui, número de árvores, 700 que eu coloquei. Mas aqui vocês têm que preencher tipo 300, sei lá, 400, 1000. E aí ele vai testar basicamente um modelo com 700 árvores para todos esses outros parâmetros. Ele vai fazer todas as combinações possíveis, tá? E depois ele vai testar com 300 árvores esses parâmetros, 400 árvores esses parâmetros, 1000 árvores esses parâmetros. E aí aqui embaixo vocês fazem a mesma coisa, tipo, aqui depois eu vou mandar a documentação para vocês certinho, tá? Não vou ficar, tipo, deixando na mão também. Mas aqui a gente coloca também, por exemplo, entropia.
Aqui é um outro parâmetro que a gente tem para testar. Então ele vai fazer todas as combinações possíveis que vocês colocarem aqui. Aí tem, sei lá, esse daqui eu não lembro como que fica, sei lá, esse daqui eu lembro. Max Def. Normalmente, sei lá, o pessoal deixa bastante 20, aqui 15. E aí você vai colocando todas as combinações aqui e o modelo, o tuning, ele vai testar cada uma delas, esse combinado com esse, com esse, com esse, e vai falar qual dessas combinações foi a melhor, tá? E aí, basicamente, é isso o teste, por isso que demora bastante. Tipo, a nossa base de dados ela já é bem grande, então, tipo, vai demorar bastante. E também por conta de ser um modelo bem grande, tipo, 1000 árvores, por exemplo, 700, já é bem grande isso daqui. E aí aqui tem como vocês também configurarem, aqui eu não fiz porque ia demorar mais ainda, que é fazer uma validação cruzada enquanto faz o tuning, que aí fica mais pesado ainda e, tipo, aí sim ia demorar, tipo, nossa, nem sei quanto tempo ia demorar muito pra fazer. Mas aí tem como fazer uma validação cruzada, cadê? Acho que CV, tipo, igual a 5. Se não era algo assim. E aí fazer uma validação cruzada, que eu já vou explicar o que que é validação cruzada também, tá? Ali na frente eu explico. Mas aqui tem como você configurar vários parâmetros aqui para fazer o tuning e deixar o seu modelo o melhor possível, basicamente. E aí eu coloquei aqui para ele fitar o x e o y, que é as variáveis que a gente criou aqui em cima, que é o x e o y que eu já expliquei. E aí aqui basicamente os melhores parâmetros, o melhor resultado, os print dos melhores resultados e parâmetros. E aí o melhor parâmetro que a gente conseguiu para a árvore de decisão foi aquele que eu já tinha deixado ali mesmo. E a acurácia dele chegou a 51% de acurácia, que ele basicamente acertou 50% das respostas finais, tá? E aí, beleza. Aqui eu só fiz um print dos melhores parâmetros só pra ver como é que tá ali, o dicionário que eu criei aqui. Eu só faço um print disso daqui pra ver se ele realmente adicionou no dicionário. E aí aqui é o LightGBM. Aqui eu vou, tipo, é onde é a parte mais importante, porque aqui o Random Forest ele é um modelo muito bom já, tipo, ele, sei lá, eu gosto muito do Random Forest, só que aí recentemente eu descobri o LightGBM, tipo, ele é bem mais potente, tá? Tipo, bem mais potente e bem mais rápido de treinar também. Então, eu acabei nem dando tanta importância aqui, porque, tipo, eu já estava certo que o LightGBM ia ser bem melhor. E aí, para treinar o LightGBM, a gente não usa a mesma biblioteca do Random Forest, porque o Random Forest ele é lá do sklearn. Cadê? Deixa eu só mostrar. Aqui, o Random Forest ele é do sklearn. Só que o LightGBM ele já não é. Ele é tipo uma biblioteca à parte mesmo. Deixa eu até abrir aqui. Sei lá, sklearn e LightGBM. Então, basicamente a gente tem essas duas bibliotecas. Não sei se eu vou encontrar Ensemble aqui. Aí aqui a gente tem Random Forest Classifier. Então aqui é o Random Forest, aqui é basicamente a documentação toda dele. Tem tipo para que serve cada parâmetro, o que significa, tem cada, tipo, tudo isso daqui é parâmetro, tá? Tudo isso daqui vocês conseguem configurar. E aí aqui é do LightGBM, que ele tem ainda mais parâmetros. Nossa, pior que a documentação dele, eu acho que abri tipo duas, três aqui. É meio chato aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Aqui basicamente é tudo parâmetro do LightGBM, tipo, ele tem muito mais opção para você colocar e muita configuração, tipo, ele é bem detalhado mesmo. E aí basicamente são duas bibliotecas diferentes, não fica na sklearn, e aí por conta disso eu não consigo usar a mesma biblioteca. Então, por exemplo, aqui no LightGBM eu uso essa optuna aqui, que eu coloquei até o pip install e eu import optuna, enquanto no Random Forest eu uso a própria do sklearn, que é o grid search. Nesse caso eu usei Grid Search CV, que aí tá aqui também, cadê? Não sei se fica aqui nessa parte, mas ela também tá por aqui. Cadê? Tuning. Não sei agora se ela tá. É muita coisa, caraca, velho. Mas basicamente Grid Search também é do sklearn, tá aqui nesse site. E o do Optuna é uma outra biblioteca, Optuna, que ela é usada realmente para treinar os parâmetros, para tunar os modelos, os parâmetros dos modelos, tá? E aí ela, tipo, é gigante também essa biblioteca. Aí tem essa diferença que eu usei. Então, uma eu usei uma biblioteca para tunar, enquanto a outra eu usei uma outra biblioteca.
Aqui no LightGBM eu já faço o quê? Eu separo entre a nossa base de treino e a nossa base de teste. Que aí basicamente 25% dessa base que eu criei ali em cima vai ser usada para teste e o restante vai ser usado para treino. Porque aí basicamente ele vai fazer, por exemplo, tunar o nosso modelo do LetGBM usando a de treino. E aí ele vai testar como que se sai o nosso tuning usando a de teste. E aí ele vai fazer o teste de, por exemplo, tá, ele pega o modelo LightBM, tuna ele, vai, tipo, treina, e depois faz o teste, usando essa 25% aqui, e ele fala o quão bem ele se saiu. Aí, pô, ele se saiu bem. Opa, chegou aqui em tal valor. Aí depois ele vai e volta e treina de novo o LightBM com outros parâmetros, com outro grupo ali, e aí treina de novo, faz o teste de novo e retorna aqui quão bem ele foi. E aí ele vai fazer esse looping aí de tipo treinar, testar e vai retornar basicamente qual que foi o nosso melhor parâmetro para o LightBM, tá? E é aqui basicamente o que, que eu fiz. Eu tenho que configurar a nossa Optuna, a nossa base do Optuna e do LightBM. Então, por exemplo, aqui eu tenho que configurar que é multiclass, que no nosso caso não é um problema binário, tá? E no nosso caso ele é um modelo que vai ter que adivinhar se o cliente vai dar nota 1, 2, 3, 4 ou 5. Então é multiclass, o número de classes que existem são 5, e aí métrica de multi-log loss aqui, que é por conta de ser multiclasse. E aí ele está usando o cálculo de log loss, que também tem a ver com, cadê? Com parâmetro de critério aqui, olha. Então ele está usando ou tem o Gini ou entropia, aqui é do Random Forest, mas o cálculo é o mesmo basicamente. A gente tem o Gini, a entropia, o log loss, e aí eu vou mandar para vocês tipo uma documentação também em PDF que eu mandei pro pessoal de dados 2. O pessoal de dados 2 já sabe, mas tipo que também eu vou mandar aqui no grupo de dados geral que me explica tipo como funciona o Gini, como funciona a entropia e como funciona o log loss, tá? Acho que log loss eu não sei se eu cheguei a escrever lá. Log loss eu não lembro. Mas pelo menos entropia e Gini é o que é os dois mais importantes, basicamente, esses dois. Aí lá vocês já conseguem entender tipo como funciona. Aí tem o tipo de boosting que a gente está usando é gradient boosting, que aí aqui é até explicando como funciona a diferença do LightGBM para o Random Forest. Imagina tipo que no Random Forest, quando a gente vai fazer o treino, deixa eu mostrar. No Random Forest a gente tem várias árvores de decisão, tá? E aí, por exemplo, a gente tem a árvore de decisão 1, 2 e 3. E aí todas elas são treinadas e aí no final acaba que a gente tem tipo uma votação entre elas, que aí no caso a gente tem tipo 700 árvores a gente criou aqui. Nesse caso aqui a gente criou 700 árvores e aí tem uma votação entre as 700 árvores e aí aquela que, vamos supor, o cliente A, ele deu qual nota? Aí cada árvore dá o seu voto, de tipo, eu acho que o cliente A ele votou, ele deu nota 1. Não, eu acho que deu nota 2. Então a gente tem essa votação entre as 700 árvores e aí no final a gente tem um resultado. Aquela que votou mais, basicamente o que teve mais votos é o que ganha, a classificação que ganha, tá? E aí o LightGBM é Gradient Boosting, cadê? Que aí muda já, que basicamente aqui a gente tem são árvores meio que sequenciais. Então, basicamente, aqui a gente tinha um voto. Imagina que eu até escrevi lá no documento. Imagina que o professor ele dá tipo uma prova para a sala toda e a sala toda precisa resolver ao mesmo tempo a prova e no final, tipo, o professor só vai considerar uma resposta para a sala toda, tá? Tipo, só uma resposta. E aí todos os alunos precisam votar. E aí todo mundo vota ao mesmo tempo, resolveu a prova, beleza, e votou e falou pro professor, tá, esse daqui foi a nossa resposta final. Beleza. Só que aqui no Gradient Boosting vai ser diferente. Imagina que o professor ele vai dar a prova para a turma toda, só que assim, imagina que vai o primeiro aluno da fileira, ele vai fazer a prova, ele resolve a prova toda, beleza, e aí depois ele passa a folha para trás, e aí o segundo aluno ele vai meio que corrigir a prova do primeiro aluno. E aí, beleza. Aí o segundo aluno corrigiu a prova. E aí depois ele vai passar para trás a folha.
e aí o terceiro aluno vai corrigir a prova do segundo aluno, e aí depois vai passar para trás de novo até chegar no último aluno. Aí basicamente chegou, sei lá, no 30º aluno. Aí vai ter passado na mão de todo mundo vai ter corrigido a prova, vai estar todo mundo corrigido ali. E aí vai devolver a prova pro professor e vai ver qual que foi a resposta final da turma toda. Então, não sei se deu pra pegar bem, tipo, como que funciona a diferença dos dois, mas em resumo é como se fosse essa a ideia, tá? O Gradient Boosting e o Random Forest. Aqui a gente tem uma votação e aqui é sequencial. Basicamente é isso. E aí, por conta disso daqui, a gente costuma ter o LightBM bem mais potente do que o Random Forest, tá? Tipo, bem mais potente por conta de ele justamente corrigir um atrás do outro. Uma árvore corrigir a outra e etc. E aí aqui a gente configura como sendo Gradient Boosting. Essa Verbosity, se eu não me engano, é para ela retornar o quanto de tempo que demora para fazer cada árvore, se não me engano. Então ele vai retornar aqui embaixo escrito tipo, construindo a árvore 1 demorou 30 segundos, não sei, construindo tal coisa, construindo isso. Então esse verbose iria para isso. Aqui aqui no Optuna a configuração é diferente do de cima, tá? Ela é bem até mais potente do que o sklearn também. Basicamente no número de estimadores eu coloquei 750 até 1000. Então, basicamente, ele vai testar entre 750 até 1000 árvores de decisão para cada modelo. Então, por exemplo, ele vai treinar o primeiro modelo de LightEBM. Ele vai e testa com 750 árvores. Aí ele vai lá, testa, testou, beleza, retornou o valor. Aí depois ele vai testar com 751 árvores. Aí ele vai testar de novo, vai ver tudo ok, retornou o valor. Depois ele vai testar com 800 árvores e assim por diante, tipo, não necessariamente ele vai passar em todos até 1000, tá? Tipo, é meio aleatório, ele vai testando várias combinações, tipo, tem várias combinações que pode fazer aqui, tá? Mas basicamente é isso que ele faz o raciocínio. Ele vai testar entre esse tanto de árvores. Aí ele também vai testar esse tanto de taxa de aprendizado, que é basicamente o quão rápido o modelo aprende ou quão devagar. Porque, cadê? Deixa eu ver se eu consigo encontrar tipo um desenho bom. Deixa eu ver aqui. Que é que imagina que se você tiver uma taxa de aprendizado muito alta, imagina que você tem uma rampa para descer. Se a taxa de aprendizado estiver muito alta, você concorda que vai, tipo, você tá de skate e você vai muito rápido. Você vai pegar, descer com tudo aqui e depois vai subir de novo. E aí, tipo, você vai ficar aqui assim. Você vai ficar meio que surfando aqui na onda e é isso. Você vai ficar de skate aqui, se tiver muito alta a taxa de aprendizado. Só que se ela estiver muito baixa, você vai descendo devagarzinho aqui com o skate até chegar aqui embaixo, que é onde a gente quer chegar, no vale realmente da onda. Só que aí também tem o quê? Se tiver muito baixa a taxa de aprendizado, vai demorar para o seu modelo treinar. Então, se você estiver muito devagarzinho aqui de skate, você vai pegar e descendo bem devagarzinho e aí leva tempo. Então, tipo, você tem que meio que medir isso. O quão baixo tem que estar, mas também o quão alto. Então, não é para estar nem. Cadê? Aqui, esse daqui é um desenho bom também. Então, se estiver muito baixo, ele vai, tipo, bem devagarzinho aqui cada ponto. Aí se ele tiver bem ajustado, ele vai ok, chegou aqui embaixo. Só que se estiver muito alto, ele vai pegar e subir e descer de novo e é isso, basicamente é a taxa de aprendizado. Aqui a gente tem um número de folhas, que eu vou mandar no PDF, vai ficar bem nítido o que é o número de folhas e a profundidade da árvore. O parâmetro, esse daqui é para overfitting, que é para o modelo não basicamente tipo decorar e na hora de fazer a prova ele vai achar que é tipo só colocar a mesma resposta que ele colocou antes. Aí aqui é o semente que vai ser usada e o número de processadores, que eu coloquei basicamente todos. Aí aqui basicamente eu configuro o LetBM para cada um desses parâmetros. Basicamente ele vai fazer o Optuna, ele vai fazer todo esse looping. Ele vai fitar aqui. Aqui ele vai fazer esse fitting da nossa base de teste, de treinamento no caso. E aí basicamente ele vai fazer o aprendizado do LightBM até o modelo ele passar 50 rodadas seguidas sem melhorar o desempenho dele, tá? Então basicamente ele vai treinar, ele vai ficar aqui treinando, 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 aí vai chegar um momento
que ele não vai ter um ganho significativo do treinamento dele. E aí é quando ele vai parar. Então, se ele passar 50 rodadas seguidas sem ele melhorar realmente, aí ele vai parar de treinar e vai testar aqui embaixo. Então, é basicamente isso. Aí ele vai aqui testar, vai retornar a acurácia. E aí aqui basicamente são os outros parâmetros do Optuna que eu coloquei iniciando o tuning. É que o número de modelos basicamente que ele fez. Então eu coloquei aqui para ele fazer 250 modelos diferentes de laje GBM, tá? Então, tipo, testei bastante coisa aqui já. Não, acho que eu não cheguei a testar todos, nem fiz o cálculo aqui, quantos que... É, vai ser muitos modelos, porque de 750 a 1000 já é muito. E aí eu testei 250 modelos diferentes de Lite GBM e ele vai retornar aquele que teve a melhor acurácia, tá? E aí basicamente ele fala aqui, o melhor foi na tentativa 14ª e o melhor resultado que ele deu foi 61% de acurácia. Então, tipo, isso daí que já é bem mais do que o Random Forest, que era 51%. Tipo, 10% a mais de ganho de acurácia, que é muito grande isso já, essa diferença é bem alta. É que eu vou mandar para vocês também um notebook, tá bem comentado aqui para vocês. É que os melhores parâmetros, de novo, aqui eu só escrevi quais são os melhores parâmetros para não ficar voltando lá em cima, e aí eu já configurei. É que basicamente para configurar os modelos, tipo, com os melhores parâmetros, basicamente. Aí validação cruzada, que é um negócio que eu queria explicar para o pessoal, ainda mais de dados zoom, não sei se já chegou a ver sobre modelagem. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Como é que funciona a validação cruzada aqui? Então, imagina que naquele caso a gente tem nossa base de dados inteira, a gente tem nossa base toda lá, com as 70 mil linhas. Só que aí a gente quer testar o modelo com amostras menores. Então, vamos supor que a gente quer testar um modelo com uma amostra dentro dessas 70 mil com 5 mil linhas. A gente quer ver como bem ele consegue predizer esses modelos, essa base de dados, essa amostra. E aí a gente tem aqui a validação cruzada, que a gente pega e separa basicamente nossas 70 mil linhas em duas partições, no caso, seria, né? É que aqui são cinco, mas só para explicar. Aqui a gente faz essa primeira amostra, essa amostra número um vai ser a nossa amostra de teste, e a gente vai treinar o modelo com a amostra 2, 3, 4, 5. Depois a gente vai pegar e testar com a amostra 2. A gente vai treinar com essas outras quatro aqui. E aí a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então a gente vai testar com a amostra 3 e vai treinar com essas outras aqui. E aí aqui a gente fez essa divisão, nesse caso aqui, nesse desenho. E aí, basicamente, essa é a validação cruzada. A gente. Opa, nossa senhora, calma. Essa é a validação cruzada, essa daqui dá até para entender melhor. Então a gente tem essa primeira amostragem aqui, a gente pegou, treinou com essas daqui, testou com essa. Depois a gente pega, treina com as outras, testou. E aí a gente tem no final aqui, por exemplo, ele usou a métrica de R2, que esse daqui é para regressão linear, tá? Esse problema deve ser de regressão. Mas aqui imagina que fosse a acurácia. Aí imagina que nessa amostra de teste ele deu 80% de acurácia, nessa outra 85%, nessa outra 78%, 83%, 73%. E a gente faz uma média total de acurácia no final, que dá esse valor aqui, 0,798. E aí basicamente essa é a ideia de validação cruzada. Então, acho que não sei se deu para pegar bem tipo, com esse desenho, eu espero que tenha dado aí. Mas essa é a ideia de validação cruzada quando a gente faz. No meu caso, o que eu fiz foi o quê? A gente dividiu em 10 splits. Então a gente dividiu ao invés de 5 aqui, a gente dividiu em 10. Então a gente vai fazer 10 vezes isso. Só que depois a gente vai fazer um looping de 5 vezes. Então basicamente a gente divide em 10 splits e faz isso 5 vezes. Então no total a gente tem como se fosse 50 validações cruzadas, tá? Aí aqui demorou pra caramba, tipo, muito. E aí eu acabei nem continuando a rodar a validação cruzada porque eu vi e falei, mano, tá demorando muito, deixa eu ver como que se sai as outras métricas de avaliação. Tipo, podia ter reduzido? Podia. Mas eu tenho agonia que, sei lá, eu acho muito pouco também deixar só 10, por exemplo. Que eu acho meio pouco validação cruzada. Normalmente o pessoal realmente deixa um valor bem considerável para avaliar.
Mas aí que basicamente eu não cheguei a rodar o código que estava demorando muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo. Aí eu deixei crachado aqui e eu pulei para realizar outras análises de métricas de avaliação. Aí aqui já é 11:26, mano. Tipo, eu vou passar bem em cima porque no PDF já está bem escrito essas métricas de avaliação. E aí aqui o Random Forest configurado com os parâmetros, anti-fita. Aqui é a acurácia. Aqui é a matriz de confusão, que vai estar bem explícito o que significa cada uma dessas métricas lá no PDF. Aqui é cada uma da precisão do recall para cada uma das respostas. Então a gente tem a resposta 1, 2, 3, 4, 5, a nota do cliente. Aí aqui, cadê? É, aí aqui é a precisão e recall, que também está lá no PDF, eu vou mandar para vocês. Aqui eu tive que fazer a precisão e recall para cada uma das classes, porque por conta de não ser um problema binário, acaba tendo esse problema. E aí teve que usar esse código todo aqui para fazer esse cálculo, e aí a gente tem esse resultado aqui, que basicamente quanto maior melhor, tá? Tipo, em resumo assim, quanto maior melhor. A gente vê que, por exemplo, na classe 2 e 3 é onde é mais difícil de classificar para o modelo, enquanto na 5 e na um é os melhores. Então, um meiozinho ali é o pior, basicamente isso. Aí aqui embaixo a gente tem até a média que deu no total. E aqui embaixo é o AUC, que é isso daqui eu acho importante eu explicar aqui, que essa é uma métrica bastante usada mesmo, tá? Que basicamente não, o AUC ele vê o quão bem o modelo está discriminando. Então, por exemplo, se o modelo tiver com um AUC de 0,5, significa que ele está como se fosse uma moeda de cara ou coroa. Ele está tipo 50-50. Então, tipo, ele não está discriminando bem, basicamente. Se você usar uma moeda, ele vai discriminar ao mesmo tanto que o modelo, entendeu? E aí, na média, a gente teve para o nosso modelo aqui 0,58. Então, ele está quase uma moeda de cara ou coroa aqui. Mas se você for ver, por exemplo, para classe 1, a gente vê que o AUC dele deu 0,73. Aí para classe 5, 0,58, mas realmente foi algo que chamou minha atenção aqui. Que, se não me engano, acho que classe 1 nesse caso seria da nota 5. Mas aqui, basicamente, ele deu um AUC bem alto em relação aos outros. Que aí é que, basicamente, quanto mais para cima esse gráfico, quanto mais aqui em cima na esquerda, é melhor. Então, o AUC é isso, em resumo. O pior mesmo foi na classe 3, que tá bem ruim mesmo, tá uma moeda, basicamente. E aí aqui a gente faz o mesmo tipo de análise do Random Forest pro LAT-IBM, tá? E aí tem as outras métricas de avaliação, a mesma coisa. Nosso AUC também deu 0,58. E aí aqui embaixo eu tenho a importância de variáveis pro LightIBM. Eu não fiz essa importância de variáveis pro Random Forest porque eu achei que ia ser meio pífio, tipo, o Random Forest a gente já viu que realmente ele é meio ruim quanto a esse modelo em comparação ao LightIBM. E aí aqui a gente tem a importância de variável para cada uma das colunas. Então a coluna 6, a gente tem que voltar lá em cima para ver. Mas a coluna 6, ela foi usada esse tanto de vezes, 195 mil vezes, para tomar uma decisão. Então ela realmente é muito importante. A coluna 7 é a mesma coisa e a coluna 1 é a mesma coisa aqui. Ela teve muita importância. Aí a coluna 5 nem tanto, 4, 3 e 2, nossa, 2 está bem baixo o valor dela. Mas aqui a gente tem o número de vezes que ela foi usada para tomar uma decisão. E aí aqui a gente tem, esse daqui é até melhor para ver a importância de variáveis. Aqui em cima a gente vê quantas vezes foi usado para tomar decisão e aqui embaixo a gente vê o quanto a variável melhorou a precisão do modelo. E aí aqui é até mais detalhado, porque aqui a gente vê, por exemplo, a coluna 1, ela está bem alto, o valor da precisão, quão bem ela melhorou o modelo. A coluna 6 também, tipo nos dois, mas aqui, por exemplo, a coluna 1 tem terceiro, aqui ela já vai para primeiro no de baixo. Mas em geral, esses dois gráficos é para ver a importância das variáveis, tá? Só muda a métrica que é usada. Então aqui a gente tem o ganho de importância e aqui a gente tem o quantas vezes foi usado para tomar a decisão. Aí aqui basicamente a gente salva o modelo, que a gente vai usar o LAT-IBM mesmo, tipo, é o melhor real, não tem nem comparação. E aí aqui a gente faz a mesma preparação de base para o teste final, que é para a resposta final que a gente coloca
no nosso na competição, tá? Eu não cheguei a colocar porque senão vai ficar aparecendo pra todo mundo ali, tipo, sei lá, não vou colocar minha resposta. Mas aí aqui eu faço o mesmo preparação da base, basicamente. E aí eu depois coloco só pra predizer a base de teste final. E aí, deixa eu mostrar no Excel como é que ficou. Basicamente, o meu modelo ele acertou 61,5% da. Nossa, deixa eu até pintar de verde. Ele acertou 61,5% e errou 38%, tá? E aí, o que que eu pensei aqui? Porque, assim, é até comum acontecer isso porque, pô, a gente tem 5 classes diferentes. Tipo, é difícil classificar se o cliente foi um, 2, 3 ou 5. E aí, beleza, isso daqui é normal de acontecer. Só que aí o que o pessoal costuma fazer realmente no, sei lá, no Itaú mesmo, eu vi um projeto lá de cientista de dados que a menina ela estava fazendo já, que era classificar se o cliente vai dar nota ruim ou boa, que é basicamente transformar em binário. E aí se você coloca entre 0 ou 1, o meu modelo ele já vai para 80% de acerto. Tipo, já dá um ganho do caramba. Que aí que é o principal que a gente queria saber, né? Tipo, se o cliente ele vai ser muito bom ou se ele vai dar uma nota muito ruim, basicamente. Aí que eu não volto para essa planilha aqui porque tem a resposta final, tá? Tipo, que eu tenho a planilha tá comparando a minha resposta e a resposta verdadeira. Mas aí eu não vou voltar ali não, que senão vai dar resposta para vocês. Mas aí, basicamente, a gente conseguiu chegar em 82% de acerto do nosso modelo. E assim, lembrando que o modelo que eu fiz, ele foi treinado para 5 categorias. Então isso daqui poderia até aumentar se eu tivesse treinado para realmente valor binário, 0 ou 1. Então, tipo, realmente é algo que faz bastante diferença entre esses dois aqui, tipo, comparando de 1 a 5 e 0 ou 1. Aí eu até separei para vocês também. Tem esse exemplo de resolução de um gringo aqui, de um cientista gringo, que ele também faz. É o mesmo teste, basicamente, e ele tá bem completinho aqui. Eu acho que ele, no final, eu acho que ele acabou desistindo, não sei. Tipo, ele deixou próximos passos e não continuou o código dele. Mas assim, tá bem completo aqui o teste dele e tudo mais. Aí eu vou enviar para vocês também esse link. Vou enviar para vocês esse link desse exemplo aqui do gringo, da documentação do sklearn, do LightGBM, do Optuna para vocês, para realmente vocês darem uma estudada, tipo, ir atrás e tudo mais, e até melhorar, tipo, no projeto de vocês. Então tem esses 4 links que eu já vou enviar para vocês lá no grupo. E também tem o PDF que eu já mostrei, deixa eu ver se eu encontro. Ciência de dados, aqui, aqui. E aí tem esse PDF que eu vou enviar pra vocês também, que foi um negócio que meio que eu escrevi ali. Tipo, eu fui atrás, sei lá, fui pesquisando pra. Porque eu, tipo, é até algo que eu fiz pra pessoal mesmo, pra eu estudar, tá? Tipo, não foi nem tanto só pra GTHC, foi algo realmente pra eu ir atrás e estudar. Mas aqui eu deixei meio que um, um relatório meio técnico ali de cada modelo. Aí que tem, por exemplo, modelos baseados em árvore de decisão, que o que são, sei lá, como é que funciona, a estrutura deles, como é que funciona, esse tipo de coisa. E aí eu tentei deixar até uma linguagem não tão formal, tá? Tipo, não é um trabalho acadêmico isso daqui. É realmente um negócio que eu fiz até pensando pra eu mesmo entender e tudo mais. Então aqui tem, tipo, os principais modelos de classificação aqui, tá? E é que tem lá embaixo tem até as partes de validação, métrica de validação dos modelos aqui. Então, tipo, eu vou mandar isso daqui para vocês também, para vocês darem uma estudada e acho que era basicamente isso que eu queria passar mais para vocês hoje, tá? Tipo, eu tentei correr mais no final agora, mas eu espero que, tipo, tenha dado para entender bem todo o conceito em geral. Já é 11h40 praticamente aqui. Aí acho que é mais isso, pessoal. Tipo, alguma dúvida, uma coisa assim pra comentar, não sei. Tipo, agora já, já deu o horário já. Não sei se alguém quer. Obrigada, Marco, pela aula. Deu para entender Beleza? bastante. Depois eu vou ver a gravação e vou ir fazendo com mais calma. Ah, beleza. Mas obrigada. Eu vou postar já no. Vou colocar no YouTube igual a outra lá e eu já mando o link pra todo mundo ver.
Ah, tá bom. Beleza. Mas é uma coisa, tipo, alguém, sei lá, ficou bugado, que foi bem rápido que eu passei, tipo. Mas em geral, meio que a ideia é essa, e eu já mando todos os links e o PDF pra vocês e, tipo, já dá uma base do caramba aí pra vocês estudarem também. É, sim, porque é bastante coisa. É, tipo, por isso que, tipo, às vezes nos encontros é realmente mais pra projeto. Tipo, eu tento mandar o link pra vocês irem atrás mesmo. No Dados 2 mesmo era basicamente isso que eu tava fazendo, sabe? Tipo, eu cheguei a, nas encontros eu colocava no PowerPoint lá o link pro pessoal ir atrás, mas porque é muita coisa, tipo, mesmo se a gente marcar 2 horas de encontro não vai dar, não vai dar tempo de passar tudo, tá? Mas basicamente é isso. Sim. Mas é isso, pessoal. Valeu aí pra quem veio aí, pra quem participou. E bora que bora, começou a UFBC de novo. E é isso.